Graça e paz. Amém. Pode se assentar. Para quem não me conhece, eu sou a Keren Apuque de Melo Soares Pessoa. Keren Apuque é o meu nome, é um nome hebraico. Está lá em Jó 42:14, as filhas de Jó após a restituição, as 3 belas mulheres. Por isso que meu pai quis colocar a minha irmã Késia, que também é uma das filhas de Jó, a minha mãe ali, a Cleusa, esposa do pastor Vilmar, que algumas pessoas já devem conhecer. Eu sou sobrinha do pastor Álvaro, sobrinha da pastora Darcy, prima do Tiago e assim vai. É um privilégio estar aqui com vocês nessa tarde. Eu creio que o Senhor tem uma palavra. Eu não sou pentecostal, então eu não vou falar aqui, eis que te digo. Mas Deus vai falar, tá bom? A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é: você tomou alguma decisão hoje? Eu não sou profeta, mas eu vou fazer assim. Você tomou alguma decisão hoje? Sim, acho que sim, né? O fato de você decidir vir aqui, decidir qual que você ia comer, de tantas opções. Decidir se você ia repetir ou não. Escolher qual roupa você ia colocar para vir aqui hoje. Existem muitas decisões que são simples e muitas que são mais difíceis de se tomar. Mas eu preciso que você entenda, logo de cara já vou te dizer, todas as nossas decisões têm consequências. Desde repetir a comida, desde escolher a roupa. Primeiro, quando nós escolhemos nossa roupa, nós temos que perguntar se Deus está sendo glorificado. Segundo, porque a tua roupa pode causar uma inveja, um desconforto em algum casamento. A tua roupa pode comunicar quem você é. E se você quer glorificar a Deus, comunicar quem realmente você é, você tem que ter uma boa decisão até mesmo na escolha da roupa. Se você não quer engordar no final do dia, você tem que tomar uma decisão muito séria a respeito do que você vai comer. Ai mesmo, porque quando eu saio nas fotos, eu saio com isso aqui, ó. Eu estou ficando triste. Agora eu tenho que tomar uma decisão quanto a isso. Não é fácil, né, gente? Mas o fato é que as nossas decisões afetam pessoas. As nossas decisões têm consequências. Quem trouxe a Bíblia, eu gostaria de te convidar a abrir em Romanos, capítulo 5, versículo 19. Romanos 5:19 diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5:19. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu vou ler novamente. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Eu acredito que você já saiba de quem se trata esse texto. O homem desobediente foi Adão. E o homem obediente foi Jesus. O homem desobediente decidiu desobedecer.
E por conta da decisão dele, a humanidade inteira foi afetada. E por causa da decisão de obediência de Jesus, a humanidade inteira tem a oportunidade de ser salvo. Agora eu quero te dizer que da mesma forma como muitos foram afetados e muitos foram abençoados pela decisão de uma pessoa, você também pode abençoar muitas pessoas através da sua decisão. Mas eu não posso deixar de te dizer que ao contrário também existe. Quando nós desobedecemos, muitas pessoas são afetadas e prejudicadas com a nossa desobediência. Você precisa entender que a nossa decisão de obedecer a Deus abre as janelas dos céus para derramar bênção sobre nós. A nossa desobediência fecha. Eu preciso também te fazer entender uma coisa. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, nós não vamos abrir agora, mas se você quiser anotar, em Deuteronômio 28 tem uma lista de bênçãos. Você conhece aquela música? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Conhece? O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Vamos parar por aqui, se der tempo a gente canta depois. Mas o fato é que existem bênçãos que só virão se obedecermos. Mas neste mesmo capítulo, na sequência, tem uma lista de maldição para quem desobedecer. Karen, é um encontro de mulheres, por que você não está falando da rainha Esther? Porque Deus falou para dizer sobre a obediência, só por isso. E foi durante a noite que ele falou. Ele acordou, Karen, acorda aí, vamos conversar. E foi isso. Você já ouviu algumas pessoas falarem, não se mete na minha vida, porque se der alguma coisa errada, eu arco as consequências, não é você. Mas não é bem assim. Não é só você que arca com as consequências. Você afeta outras pessoas. E aqui nós estamos falando com mulheres que muitas devem ter filhos, outras não, eu não tenho. Então a minha descendência, que eu não sei se vai dar tempo de eu ter ou não, porque Jesus está voltando, por isso, tá? Então, eu posso não me preocupar, mas não é bem assim. Eu estou num grupo de pessoas ao meu redor, eu tenho minha mãe, tenho meu pai, tenho minha irmã, tenho os membros na igreja, a liderança, tudo isso, eles também podem ser afetados, não é só se tratando de filhos não, tá bom? Mas os filhos também entram nessa. E sabe, vou dar um exemplo, o pessoal lá no deserto, por causa da desobediência, por causa da murmuração, eles ficaram dando voltas no deserto. Os filhos deles, a outra geração, chegou a entrar na Terra Prometida? Chegou. Porque cada um faz as suas escolhas. E aqueles que entraram estavam mais orientados. Mas a questão é que, mesmo assim, eles passaram pelo deserto e ficaram lá por um bom tempo. Então, é o seguinte, o seu filho, seja quem for ao teu redor, tem condições de sair do problema que você entrou? Tem condições, porque cada um decide por si. Mas você não pode negar que, de repente, eles vão passar pelo deserto com você por um tempo, por causa da sua decisão. Obediência é uma escolha de longo alcance. Eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio 7, versículo 9.
Daqui a pouco você fala, aleluia, glória a Deus, porque até agora não estou dando motivo nenhum para isso, né? Deuteronômio 7:9. Diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha que lindo! A bondade do Senhor acompanha a sua geração, a sua descendência, as pessoas que fazem parte do teu ciclo de vida. Agora é o seguinte, assim como em Deuteronômio, existem bênçãos que só vêm para quem obedece, nós não vamos também ignorar o fato de que Deus é Deus e que Ele abençoa quem Ele quiser, tá bom? Então, nós vivemos num tempo da graça, nós temos um Deus bondoso, e se você desobedecer, Ele tem a capacidade de te abençoar mesmo assim, porque Ele é Deus. Eu não estou aqui para privar a bênção do Senhor na sua vida, não. Mas existem bênçãos específicas que são apenas para quem obedece. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Será que se alguém do teu passado, será que se a tua mãe ou teu marido tivesse tomado uma decisão de obediência, a tua vida estaria melhor hoje? Vou começar por Eva. Se Eva não tivesse comido daquele fruto, estaríamos todas no jardim do Éden. Mas nós não estamos aqui para culpá-la, porque nós não somos Adão para sair culpando ninguém, que nem ele fez com ela. Menino mau. A questão é que, infelizmente, pessoas tomaram decisões erradas e nós somos afetados por isso também. Mas não vamos sair culpando ninguém. O que nós podemos fazer é orar para que Deus ajude essas pessoas a tomarem a decisão certa da próxima vez. Não sei vocês, eu tenho uma tendência a ser um pouco tudo certinho, crítico. E Deus falou comigo, para de reclamar porque a pessoa errou, então ora para ela acertar da próxima vez. Quem pode fazer isso? Todas nós. Então o Senhor está te convidando a ficar atento. Se você já ensinou para o seu filho como que tem que fazer e ele ainda errou, ora para que ele acerte da próxima vez. E eu também não estou aqui para te trazer um peso, caso você tenha errado. Quem aqui poderia, com coragem e fé, levantar a mão e falar, eu já errei? Exatamente, nós erramos durante a vida, né? Eu tenho 34 anos, para quem ficou pensando, quantos anos será que ela tem? Eu tenho 34 anos, tenho 11 anos e meio de casada e eu já errei. E eu sei que vocês também. Mas eu também não estou aqui para trazer peso no teu coração. Ah, eu errei, agora a minha geração vai receber a culpa. Não. Eu estou aqui também para te fazer ter esse sentimento de arrependimento por essa decisão. Hoje em dia as pessoas falam, eu não me arrependo de nada da minha vida. Gente, não é bem assim que funciona. Nós podemos entender que as coisas que acontecem nos melhoram, a gente aprende, mas a gente tem que se arrepender sim, porque a palavra de Deus nos ensina a se arrepender daquilo que não agrada a Ele. Então, nós precisamos nos arrepender pelos nossos erros, pelas decisões que afetaram outras pessoas e pedir a graça de Deus para que a gente acerte da próxima. De repente, você também pode pedir perdão para uma pessoa que foi afetada pelo teu erro. Quem aqui já pediu perdão para alguém porque você errou e sabe que afetou a vida dela? Às vezes, a gente não vai conseguir resolver o que a gente causou,
mas nós podemos pedir a graça de Deus para suportar e saber lidar com a consequência que ficou. Não é verdade? Nós podemos contar com a graça de Deus. Não precisa abrir, mas lá em Romanos 8, 28, diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas olha só, não é que Deus sai cooperando com o erro de todo mundo, não. Ele coopera para aqueles que amam a Deus. Então Ele está vendo o teu coração, se realmente está arrependido, se realmente você entende que deveria ter agido de uma forma melhor. Aí então Deus vai falar, essa pessoa me ama, porque a palavra de Deus diz que quem ama, quem guarda os meus mandamentos e obedece, este é o que me ama. Então Deus está de olho se você realmente ama Ele. E se você o ama, Ele vai fazer com que o teu erro se transforme aí numa boa situação, porque Ele também te ama. Eu fico imaginando Eva, quando ela pecou. Ela estava no jardim do Éden, no paraíso, tinha comunhão com Deus, estava tudo do bom e do melhor. E de repente ela tomou uma decisão errada. Pensa só, a Bíblia não relata tudo isso, mas pensa na culpa que ela deve ter carregado por anos. Não sei se ela era melancólica, se ela era sanguínea, colérica, fleumática, mas imagina a culpa que ela sentiu por ter colocado tudo a perder. A culpa é um sentimento. E quem colocou os sentimentos no ser humano? Deus. Deus colocou a culpa no ser humano. E a culpa, ela é como a febre. Ela vem para nos mostrar que algo está errado. E quando a gente fica com febre, a gente identifica, eu tenho algo errado. E aí, o que a gente vai fazer? Tomar um remédio, ir no médico, vamos se tratar. A culpa não é para ser sentida eternamente. A culpa é um sentimento que vem para nos alertar de que algo está errado. Uma vez identificado, nós temos que nos arrepender e corrigir a situação. Não é para ficar se sentindo culpado para sempre. Então agora é a hora da Pentecostal. Eis que te digo, se tem alguma irmã aqui que está com culpa eterna de alguma coisa, se liberte. A culpa é um sentimento apenas para te dizer, você saiu fora do plano perfeito e agradável de Deus. Mas uma vez que você já entendeu isso, volte para o plano e fique livre. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Tem uma música da Estela que canta, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Conhecem? É mais antiga dela. Então, minha irmã, se perdoe se você tomou alguma decisão errada que teve graves consequências. E bora agora para frente, decidir certo. E como que eu faço para decidir certo? Vamos lá para Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Provérbios 3, 6. Diz assim, busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Eu não sei como está a sua vida agora, eu estou numa época, eu e meu marido estamos numa época que nós estamos buscando uma direção de Deus radical, porque qualquer decisão vai mudar tudo. Mas a gente tem que decidir certo, porque se mudar tudo assim radicalmente para o erro, vai ser fatal. Então a gente está numa oração aqui para que a gente decida certo. Como que a gente pode decidir certo? Buscando ao Senhor,
O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você. Pergunte para Ele, a paz que está no nosso coração vai nos dizer. Leia a Bíblia, porque a Bíblia também está cheia de conselhos, de sabedoria, para a gente não sair aí batendo a cabeça. O fato é, vamos obedecer, decidir obedecer. E como o livro que nós lemos, o versículo que a gente leu no início, por causa de um só homem, muitos foram salvos. Eu também tenho aqui o exemplo de Esther. Esther, ela foi diante do rei para pedir para que ele libertasse os judeus. Ela corria um perigo nesse pedido. Ela correria o perigo de morte e de perder o trono. Mas ela decidiu correr esse risco para salvar uma geração de judeus. Uma decisão afeta muitas pessoas. Olha, não sei qual é a decisão que você tem que tomar. De repente você está tomando decisão aí sem perceber. Mas Deus está te alertando, ó, cuidado com o que você vai decidir, porque pessoas serão afetadas. E aí a tia Darcy, que é a pastora, estava aqui sorteando. E eu, na hora, lembrei, por causa de quem doou, muitas estavam sendo abençoadas. E eu ganhei um chocolate. Obrigada por quem doou esse chocolate. A sua decisão de ofertar me abençoou. Vamos lá, então. 1 Reis. Não precisa abrir. Capítulo 11, versículo 12. Olha só o que Deus disse para Salomão. No entanto, por amor a Davi, seu pai, eu não farei isso enquanto você viver. Salomão estava desobedecendo, mas Deus falou assim para ele, ó, por amor ao seu pai, Davi, eu não vou te tirar do trono. Gente, pensa, você é obediente a Deus, você é obediente a Deus. Aí Deus vai falar para outra pessoa que está perto de você. De repente não é só para filho não, tá? De repente é por causa da tua equipe lá no trabalho. Vai ser abençoada, vai conseguir atingir a meta, porque você está na equipe. O teu filho vai ser abençoado porque você dobra o joelho, porque você decide vir aqui cultuar ao Senhor. No entanto, por amor a Davi, seu pai, eu não farei isso, porque você está desobedecendo, mas ele, Davi tinha uma aliança comigo, ele tinha intimidade comigo, então por amor a ele. Olha só também, Gênesis, não precisa abrir, mas se quiser anotar, Gênesis 39, versículo 5. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Gente, se a gente tem relacionamento com Deus, essa obediência inclui muitas coisas. Por nossa causa, muitas pessoas podem ser abençoadas. O nosso departamento, nosso ministério, a nossa família, a nossa igreja, assim, a igreja do Senhor, vocês me entendem, né? A igreja que a gente congrega, a turma de trabalho da escola, o trabalho do TCC, da faculdade, enfim, gente, se nós obedecermos, as pessoas serão abençoadas por nós. Mas eu falei de coisas que você já sabe, mas eu quero te trazer uma reflexão agora. Você é capaz de chegar na pessoa que acertou com Deus e você está sendo beneficiada por causa dela? O desafio de hoje é, se a pessoa está aqui, você não vai sair daqui sem agradecer a pessoa. Você vai falar assim, ó, eu sou grata, porque eu estou me beneficiando imensamente pela sua obediência.
Se a pessoa não está aqui, eu te dou uma semana, hein? Deus está vendo, está filmando. Uma semana para você chegar na pessoa e falar: eu sou grata, porque eu reconheço que eu estou sendo abençoada por causa da sua decisão de obedecer a Deus. Eu falei já isso para minha mãe, né, mãe? Também agradeci a minha tia, porque muitas vezes eu usei roupas que ela me deu, porque Deus deu provisão para ela ter várias roupas. Aí ela pegou e falou assim: eu vou dar um pouco para minha sobrinha. Então eu reconheci que a bênção dela me alcançou. Agora o Senhor está dizendo: vai lá naquela pessoa que me obedeceu e agradece. Porque a sua gratidão vai incentivá-la a continuar me obedecendo. Nós precisamos olhar isso, porque quando a gente vê que a pessoa desobedeceu, a gente fala. E agora a pessoa obedeceu, vamos falar também. Você obedeceu a Deus e eu reconheço que a sua obediência está me afetando, está me abençoando. A tia Darcy, desculpa, pastora, ela criou os filhos dela no caminho do Senhor. O Tiago está aqui. E agora o fato dele sempre estar aqui, tocando no louvor, ele está abençoando o ministério da tia. A tia criou o Daniel nos caminhos do Senhor. Agora lá, a igreja do tio Paulo está sendo muito beneficiada com a vida do Daniel. Se nós queremos bênçãos excepcionais, nós temos que nos lembrar que nós precisamos obedecer. A mensagem em si é essa. Deixa eu até ver quanto tempo eu gastei. Fui rápida, gente, mas ainda não acabou. Eu gastei, desde a hora que eu comecei a gravar, 23 minutos. Mas eu comecei depois da saudação. Então, digamos que eu gastei 25 minutos falando para você obedecer. Você conseguiu lembrar de alguém que você sabe que está obedecendo a Deus e está te alcançando? Você vai praticar a lição de casa? Então, tá bom. Agora eu quero te dizer um desafio também, que nós precisamos orar. Orar. E uma oração afeta muitas pessoas, você não tem noção. Para começar, você sabia o porquê que se comemora o Dia das Mulheres? Algumas pessoas já balançam a cabeça que sim, algumas parece que está pensando, parece que eu já sei, mas não lembro, então eu vou te lembrar. Isso aí, da fábrica. Umas mulheres que estavam trabalhando na fábrica de tecidos lá em Nova York, em 1875, decidiram fazer uma greve para pedir que diminuísse a carga horária de 16 horas para 10 horas. Elas não pediram muita coisa, porque 10 horas ainda é muito. E aí, elas também pediram para que o salário fosse igual ao dos homens, porque os homens recebem mais que as mulheres. E sabe o que aconteceu? Eles trancaram a fábrica com elas lá dentro e colocaram fogo. 130 mulheres morreram. Depois de muitos anos, decidiram estabelecer o Dia da Mulher em homenagem àquelas mulheres. Então, hoje, nós, quando chega no Dia das Mulheres, fazemos chás. Hoje, nós recebemos um buquê de flores. Mas muitas mulheres já sofreram no passado. Porém, não se iluda. Ainda muitas mulheres sofrem. E o que digamos que são 2 momentos da pregação, tá bom? Sobre obediência você já entendeu. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher, mas no final eu volto para a obediência. Cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no Brasil só em 2020. 17 milhões.
Só em um ano. Isso, com certeza, é consequência da queda lá no Jardim do Éden. Você viu? Afetou. A Bíblia deixa claro que Deus criou o homem e a mulher. Nós somos semelhanças de Deus. Eu não sei se aqui tem alguma mulher que sofre esse tipo de violência sexual, psicológica ou agressão física. Espero que não, mas se tiver, peça ajuda, hein, irmã? E nós, que estamos livres desse tipo de violência, vamos ficar atentas, as mulheres ao nosso redor, porque só no Brasil eu falei esse número, só no Brasil. De repente, uma dessas mulheres é a que está ou na tua casa, ou do lado da tua casa. Vamos continuar aqui, ó. Mulheres que sofrem racismo. Ó, eu não sou da cor negra, não, mas o meu cabelo é da cor negra. Meu cabelo me denuncia. Meu marido é negro. E ele já passou racismo na empresa. Ele entrou nessa empresa, acho que faz 5 anos. Ele já percebeu, porque a empresa é lá de Portugal. E ele percebeu essa diferença no tratamento. E ele é homem. Agora imagina, mulher negra, mas por ser mulher. Assédio moral, violência doméstica. O Brasil ele ocupa o 5º lugar no ranking de 83 países onde mais se matam mulher. O Brasil está em 5º lugar. Para você ter uma ideia, a cada 2 minutos, 5 mulheres são violentadas e agredidas a cada 2 minutos. Infanticídio, que é uma prática das tribos indígenas, onde eles matam mulheres que são deficientes, gêmeos ou que veio de algum relacionamento extraconjugal. Feticídio é quando provocam aborto justamente porque o primeiro filho não veio homem. Isso ainda existe. E eu estou falando ao redor do mundo, não só no Brasil. Abandono de meninas na China. É uma estimativa de 10 mil crianças são abandonadas na China todo ano só por ter nascido mulher. E isso ainda existe. Na década de 70, lá na China, só era permitido 1 filho por casal. Aí, em 2016, eles liberaram 2 filhos por casais. Aí, ali, no final do ano passado, de 2021, eles liberaram 3 filhos por casais, porque eles perceberam que a natalidade estava diminuindo e que eles estavam preocupados com a economia do país e com a mão de obra. Foi só por isso que eles permitiram 3. E quando nascia mais criança, além do limite que eles davam, o casal tinha que pagar uma multa. Ou senão eles eram obrigados a abortar. E aí, os pais queriam ter filho homem. Então, se o primogênito fosse mulher, matavam. Tráfico de noivas na China. Justamente por causa que começou a nascer muito homem e pouca mulher, os homens ficaram sem opção para casar. Eles começaram a ir para outro país para pegar a mão das mulheres em casamento. Mas era tráfico. Depois que casava tudo certinho, eles abusavam. Existem mulheres oprimidas, mulheres escravas sexuais, que elas têm que fazer isso por dinheiro, por moradia, por comida. Misoginia, que é muito mais do que machismo, é um ódio contra mulheres. Assassinato por honra, tipo, vou te matar porque você adulterou, porque você sujou o nome da família. Isso ainda existe. Mutilação genital, que é o corte aqui das áreas íntimas. Isso existe, gente. Cerca de 200 milhões de meninas e mulheres vivem hoje nessa realidade. Sabe por quê? Para manter elas virgens, para se tornarem casáveis e dar mais prazer para o homem. Acesso à educação. Muitas mulheres têm ainda dificuldade em acesso à educação.
Prostituição. Nós sabemos que existe bastante. Eu não vou colocar a mão no fogo por nenhuma mulher na prostituição. Mas nós precisamos entender que muitas estão nessa condição porque cresceram nesse meio. Cadê a compaixão? Nós precisamos entender que tem muitas mulheres ali porque não tem outras oportunidades para sair dali. E você também consegue perceber que alguma mulher ainda está nesse meio porque ela está sendo dependente emocionalmente de algum cliente, ou ela está sendo escravizada por algum cliente. Tráfico de mulheres. Existem mais de 29 milhões de pessoas traficadas no mundo. Mais de 29 milhões de pessoas traficadas no mundo. Mais de 10 milhões são crianças. Que Deus tenha misericórdia. 80 das vítimas são mulheres. 50% possuem menos de 16 anos de idade. Pornografia. Mais de 40 milhões de usuários únicos por mês. E o Brasil, 35% são mulheres que são viciadas em pornografia. Estupros de guerra, onde as pessoas são violentadas em meio à guerra pelos soldados civis. Violência obstétrica, tomem cuidado, hein, gente? Vai no médico, ou vai com o acompanhante, ou fique atento, porque tem pessoas profissionais da saúde que abusam mulheres. Eu fui fazer o meu primeiro transvaginal, minha irmã foi comigo, e o médico foi tão ogro que eu saí de lá chorando. Ele fez assim, ó, eu nem era casada, acho que eu estava fazendo exames para casar. Gente, foi terrível. Então, tomem cuidado. Esterilização forçada. Então, existem países que forçam a mulher a ser estéril. Mortalidade materna. Muitas mulheres morrem após ter os seus filhos justamente por negligência do próprio governo da saúde que não dá o devido tratamento. Dependência emocional. Muitas mulheres, gente, são dependentes. E a gente fala, ai, meu, é só sair, mas tem gente que tem dificuldade de sair de um relacionamento forçado. E quando elas conseguem finalmente sair, o homem vai lá, chamega de novo e ela volta, porque ela é dependente. A sexualidade, gente, em resposta ao você pode ser tudo o que quiser, existem muitas mulheres que estão entrando nesse meio de bissexualidade, lesbianismo e assexualidade. E até mesmo dentro da igreja. Feminismo, que é a idolatria pela mulher. Sexualidade infantil, ó, ficou alerta. Sabe aquelas fotos sensuais de criança? Isso prejudica a criança. Quando ela se tornar adulta, ela vai ficar dependente da beleza. E se ela não fica tão bonita assim, se ela sai fora do padrão, ela fica emocionalmente abalada. Sabe, essas pessoas que ficam deixando a criança com short minúsculo, com topzinho, tirando foto sensual. É até bonitinho. Deixa as crianças aí, ó. Quantas pessoas já viram Reels no Instagram de criancinha dançando funk? Gente, isso é abuso da criança. Pais, tomem cuidado com isso. Mulheres pobres, gente. 51,7 milhões de brasileiros pobres em 2020, mais 13,7 milhões de pessoas em extrema pobreza. Então, hoje, assim, eu estou falando tudo isso por quê? Primeiro, para você orar. Porque a sua oração hoje pode libertar uma pessoa lá na China. Segundo, para a gente ser grato. A gente quer tanta coisa. A gente vive muito bem. Hoje a gente tem o nosso salto, a roupa que a gente pode escolher ainda. Obviamente, hoje eu falei para o meu marido, eu queria um vestido longo para poder ir. E eu não tinha um vestido longo. Eu queria um vestido longo para vir aqui hoje. E aí todo mundo está me vendo de preto. Nossa, de preto nesse calor. É, porque eu não tenho vestido longo. Entendeu?
Mas aí quando a gente olha isso, quantas mulheres não têm a sandália que ela quer? Não tem nem opção de escolha de roupa. Não pode comprar o presente que o filho dela tanto quer. Não tem abundância na mesa. Outras mulheres morrem. Uma mulher recém-casada é morta pelo marido como resultado da sua insatisfação com o dote da família. Pensa, não pagou o dote que quer, então eu vou matar você. Teu pai não quis pagar tudo o que eu queria. Agora, existe também a violência psicológica naqueles países de igreja perseguida. Vocês sabem o que é igreja perseguida? São aqueles países que não pode ter acesso à Bíblia e se eles descobrirem que você é cristão, eles te matam. Certo? Existem muitos países nesse nível. E muitas dessas mulheres, elas estão desistindo da fé porque não estão suportando. Elas decidiram por Jesus, mas elas não estão suportando essa perseguição, esses abusos. Hoje a gente tem livre acesso para vir no culto, para ler a Bíblia. Não conseguiu vir, a gente consegue assistir a ministração pela internet. Outras pessoas são viúvas. Eu não sei, não te conheço, não sei se você sofreu perdas durante essa pandemia, ou não necessariamente só por causa do vírus, as outras doenças não deixaram de existir, mas tem pessoas viúvas que nós temos que dar apoio. Tem pessoas que estão aqui, talvez, ou estão ao nosso redor, que são estéreis, estão tentando tanto ter filhos e não conseguem. 15% da população. 1 a cada 5 casais tem problemas para engravidar. Pessoas órfãs que perderam seus pais. Por que eu li tudo isso? Porque agora eu quero te convidar a ficar de pé e orar por essas mulheres. Porque a nossa decisão de orar por elas pode salvar muitas delas. Você entendeu o que a gente ministrou hoje aqui? Leve para a sua casa, no seu dia a dia e pense muito nas suas decisões. Mas agora, a primeira decisão de hoje aqui, depois dessa ministração, é decidir abrir a boca e orar por essas mulheres. E ficar atento ao seu redor se uma delas que você conhece não está nessa situação. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus de amor e nos deu a salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, Pai, porque nós somos livres em Ti. Te agradecemos, Pai, pela nossa casa, pela nossa família. Te agradecemos, Pai, pelo pão de cada dia, pela roupa que nós temos, pela família que nós temos, Jesus. Te agradecemos pela oportunidade que temos de ser cristãs, porque o Teu Espírito Santo nos convenceu a sermos cristãs, Pai. Obrigada por essa oportunidade que nós temos de ser livres no Evangelho, de ler a Tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está conosco, mas nós também sabemos que o Senhor está na vida daquelas irmãs. Pai querido, alcança essas mulheres, Jesus. Pai querido, nós não sabemos quem são, nós não sabemos onde elas estão, mas nós sabemos que Tu és poderoso para alcançá-las nesta hora, Pai. Se tem uma mulher sofrendo dentro de casa e sendo agredida, Pai, ajuda ela a se livrar desse mal. Pai querido, proveja, Senhor, um emprego para essas mulheres que sofrem, Pai, de pobreza, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm condições de dar um presente para os seus filhos. Pai querido, abre as portas para elas, Pai. Jesus, abre o ventre das irmãs que estão com dificuldade de engravidar. Senhor, libera a Tua bênção, Senhor, sobre este ventre. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que faz da estéril ser mãe de filhos. Pai querido,
Livra as mulheres que estão presas no vício da pornografia, Pai. Dá a elas o prazer em Ti. Dá a elas, Senhor, um homem de Deus para acompanhá-las na vida sexual. Pai querido, livra, Senhor, toda grávida que está em atendimento com os médicos profissionais da saúde. Livra elas de qualquer abuso, Senhor. Livra as crianças de abuso, ó Pai. Pai querido, ajuda essas mulheres que estão presas, Senhor, na prostituição, a terem uma nova oportunidade e terem uma nova vida, Senhor, um novo emprego digno. Senhor, livra essas mulheres que estão no tráfico de mulheres, que estão sendo abusadas, que estão sendo escravizadas. Senhor, cura essas mulheres de todo esse mal que elas têm vivido. Oh, Pai querido, na Tua palavra diz, o Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, e como eles tanto desejam. Salmos 12:5. Eu o farei cicatrizar e curar as suas feridas, diz o Senhor, porque hoje a chamam de rejeitada, o lugar que ninguém deseja. Jeremias 30:17. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse Deus cuja habitação é santa. Salmos 68:5. E Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia! Salmo 113, versículo 9. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós cremos pela fé que neste momento mulheres foram libertas, Pai. Conseguiram fugir dos abusadores, conseguiram fugir dos perseguidores, Pai. Nós te agradecemos, nós cremos, Pai, que a nossa decisão de orar nesta hora libertou muitas mulheres, Pai, muitas, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor alcança onde nós não alcançamos, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos pelo teu amor. Amém. Coloca a mão no teu coração agora e agradeça ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos livres de todo abuso. Te agradecemos, Senhor, porque estamos livres de toda violência. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus que está conosco. Te agradecemos que o Senhor é o Deus que nos curou de toda violência que por acaso já tenhamos passado. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus que dá filhos. Te agradecemos que o Senhor é o Deus da provisão. Te agradecemos que o Senhor é o Deus da sabedoria. E por causa da tua sabedoria nós podemos tomar decisões sábias. E nós cremos, Pai, que essas decisões irão afetar muitas pessoas para o bem. Em nome de Jesus, Pai, que as nossas decisões de falar de Jesus a outras pessoas possam salvar muitos. Nós te agradecemos por este momento e pela oportunidade que temos de te servir. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar agora. Vamos cantar aquela música que eu falei que íamos cantar. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, para você não esquecer que você precisa obedecer. A música é do Nani Azevedo. Quem conhece? Cante com fé, porque nós sabemos que o mundo está em guerra, mas a palavra do Senhor diz que nós veremos a bondade do Senhor ainda na terra dos viventes. Então,
O mundo está em guerra, mas o Senhor promete a bondade dele nas nossas vidas. Não teve ensaio. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei